Se tem uma coisa que não existe na política, isso é o vácuo. O que é o vácuo? É espaço. Sempre que houver um espaço, alguém vai lá e vai ocupar esse vácuo. Não existe vácuo. Sempre alguém vai ocupar. Como, por exemplo, ocorreu com a esquerda e o trabalhador. A esquerda deixou de se comunicar com o trabalhador. O trabalho foi mudando, foi se adaptando, foi se transformando ao longo desses últimos 40 anos e gradativamente a esquerda foi perdendo a sua conexão com o trabalhador. Aqueles grupos sindicais, os grupos de trabalho, eles estavam juntos com o PT no poder, governaram junto com o Partido dos Trabalhadores e assim deixaram de acompanhar as mudanças sociais nesses últimos 13 anos. Nos últimos 13 anos no governo petista. E aí o que ocorreu? A conexão entre trabalhadores e Partido dos Trabalhadores e entre trabalhadores e a esquerda foi perdida, houve um vácuo e aí a direita foi e cooptou esses trabalhadores e agora uma parcela considerável dos trabalhadores não se identifica mais com o PT ou com os partidos de esquerda, mas sim com os partidos de direita. Então sempre que tiver alguém deixando espaço, outro vai lá e vai ocupar. Isso é normal na política. E tem ocorrido isso também com o governo Bolsonaro. Bolsonaro ele tem uma certa tática ou um certo modo de governar que é diferente dos outros presidentes que o antecederam. Bolsonaro não quer fazer o chamado presidencialismo de coalizão, que foi o presidencialismo que você negocia com o Congresso e tenta articular apoio político, tenta articular uma maioria para votar nos seus projetos. Bolsonaro não faz isso porque ele olha para o passado e ele vê com muito temor. Porque todos os outros presidentes que fizeram parte do presidencialismo de coalizão se deram mal no final. Dilma Rousseff e Fernando Collor sofreram um processo de impeachment. Fernando Henrique Cardoso não sofreu o processo de impeachment, teve 2 mandatos, mas e depois? O que virou? Não conseguiu forjar o seu sucessor em 2002. Ou seja, ele fracassou. Na passagem de bastão para José Serra, FH fracassou, não conseguiu e depois o PSDB entrou num buraco profundo, conseguiu ali formar ainda governadores no estado de São Paulo, mas não conseguiu mais formar candidatos que vencessem as eleições. Aécio Neves, temos que lembrar que ele perdeu em 2014 para Dilma Rousseff. E o Brasil vinha de um movimento querendo mudanças. Dilma não era tão bem vista assim naquela época, o Brasil queria mudanças e mesmo assim Aécio Neves não conseguiu vencer Dilma Rousseff em 2014. Então o PSDB, e hoje que é o PSDB? O PSDB deixou praticamente, perdeu muito daquela sua força, não conseguiu durante os governos petistas fazer uma oposição contundente e virou um partido. Hoje, se comparado com democratas, com o PT, com o próprio PSL ou esse partido bolsonarista, é um partido que perdeu muito a sua força e principalmente o seu protagonismo. Quando Bolsonaro olha para Lula, Lula foi preso, fez esse presidencialismo de coalizão e foi preso. Temer também fez, foi para a cadeia, acabou tendo lá os seus problemas e encerrou sua carreira política. Então Bolsonaro não quer ter esse mesmo destino. Ele quer mudar a forma de governar. E o que ele quer fazer? Ele acha que negociar com o Congresso é fazer corrupção. Nós sabemos que não é. Negociar com o Congresso não tem nada a ver com corrupção. Porque o executivo ele tem um interesse. E o Congresso, o Legislativo, ele tem o interesse da população. Então ali ele vai ter que conversar com as pessoas que representam, com os parlamentares que representam interesses de grupos da população, grupos diferentes. Então você vai ter que ir lá, vai conversar, olha, você vai votar no meu projeto? Não, esse projeto aí fere os meus eleitores, mas se você liberar uma verba, porque eu tenho que fazer uma escola, eu tenho que fazer um recapeamento de uma rodovia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, um projeto de melhoria ali na minha região, em troca dessa verba eu posso votar. Então é esse tipo de jogo que existe, é esse tipo de negociação que existe entre o Congresso e o Executivo. Mas Bolsonaro acha que isso vai fazer corrupção. Porque Bolsonaro ele vem como sendo o candidato anti-establishment, mesmo sendo um político há mais de 30 anos. Mas ele é o candidato anti-establishment, o candidato que encarnou de fato os anseios da população da classe média, porque a classe média acredita que fazer política é combater corrupção. E essa negociação é justamente corrupção, então Bolsonaro não pode fazer isso. Ele não pode fazer porque ele pode perder o eleitor, o toma lá da cá, como ficou conhecido, não pode ser feito, porque caso contrário Bolsonaro perde o eleitor e ele tem o próprio medo de ser punido e não conseguir forjar um eleitor ou até mesmo ser preso. Então isso passa pela cabeça de Bolsonaro. Então ele quer distância desse presidencialismo de coalizão e ele tenta forjar uma espécie de presidencialismo de corresponsabilidade.
Então ele recua, ele deixa espaços para que outros agentes possam assumir esse vácuo deixado por Bolsonaro e comecem a ter certos tipos de responsabilidade, como por exemplo o Congresso. O Congresso viu uma inércia ou uma incompetência de Bolsonaro, ou qualquer adjetivo que você queira colocar aí. Eles perceberam que Bolsonaro é um inapto, viram que as reformas não sairiam pelo executivo e o próprio Rodrigo Maia encabeçou várias e várias reformas, como por exemplo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é uma reforma da Previdência de Bolsonaro. Bolsonaro aprovou essa reforma da Previdência, ele tem os louros da aprovação dessa reforma da Previdência que foram feitos, que foi aprovada no seu governo, mas nós sabemos que quem de fato aprovou a reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia. Essa foi uma reforma do Congresso. E nós temos que lembrar que a reforma administrativa vai ser do Congresso e a reforma tributária também. Paulo Guedes perdeu os prazos para entregar a reforma tributária. E o Rodrigo Maia está meio de saco cheio com relação a isso. E está perdendo a sua paciência, cobrou o Congresso a respeito, cobrou o Executivo a respeito da reforma tributária. Mas eles basicamente já têm ali uma reforma tributária a ser apresentada. Então o Congresso ele também começa a tomar as responsabilidades e ocupar esse vácuo do governo Bolsonaro, o vácuo administrativo, o vácuo gerencial deixado pelo governo Bolsonaro. Outro exemplo é a Frente Educacional, que está sendo composta pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Abraham Weintraub é um completo incompetente, teve enormes problemas com o Enem, a pasta não caminha, ele só sabe provocar, ele faz isso muito bem, mas na hora de gerenciar a educação ele não consegue fazer isso. E é claro que você ter um impacto negativo na educação, ele vai afetar muitas gerações. Isso afeta vários e vários anos, demora demais para ser corrigido. E o Rodrigo Maia tenta fazer a correção desse curso montando uma frente e criticando o Abraham Weintraub. E agora chegou a vez dos governadores assumirem esse vácuo administrativo deixado por Bolsonaro e tomarem as suas próprias rédeas da situação. Nós sabemos que há um embate entre governadores e Bolsonaro. Bolsonaro ataca muito os governadores do Nordeste, onde há uma maioria ali de governadores de esquerda. E também tenta jogar a culpa da morte do miliciano Adriano da Nóbrega no governo da Bahia, porque o governo da Bahia o governador da Bahia, ele é do PT. Então ele tenta jogar a população contra os governadores nordestinos, mas contra todos os governadores de modo geral. Porque Bolsonaro, de modo mentiroso, falou que se ele abaixar o ICMS para reduzir o preço da gasolina, é necessário que os estados também reduzam a sua parte, façam a sua parte e reduzam o ICMS. Isso não vai ocorrer. E Bolsonaro sabe que isso não vai ocorrer. Mas ele tira o dele da reta e joga a culpa para os governadores. E os governadores começaram a reagir e fizeram uma frente de articulação para se contrapor a Bolsonaro, como foi mostrado pela Folha de São Paulo ontem, no dia 20 de fevereiro. Governadores articulam frente para se contrapor a Bolsonaro. Isolamento do presidente e sucesso do Congresso estimulam aliança provisória inédita. Então os governadores, tirando o Caiado de Goiás, que é do Democratas, que apoia o Bolsonaro explicitamente, e os governadores do PSL, todos os outros saíram em defesa, fizeram essa união, é uma reunião que foi composta pelo Rodrigo Maia também, essa é uma aliança que também conta com a participação mesmo que indireta do Rodrigo Maia para tentar conter esses rompantes, esses ataques de Bolsonaro contra os governadores também. E o Fernando Henrique Cardoso, que já foi citado nesse vídeo, em entrevista para a Folha de São Paulo, ele percebeu esse vácuo e ele deu a sua opinião a respeito desse assunto. E o Fernando Henrique ele foi muito perspicaz, porque ele teve uma análise, ele fez essa leitura do vácuo e algo de corresponsabilidade, né, essa mudança que Bolsonaro está tentando fazer, ele também teve essa mesma percepção que eu tive. A carta dessa semana foi o exemplo mais vistoso até aqui da nova tática. Isso é inédito, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à Folha. Para ele, o espaço deixado propositalmente por Bolsonaro em sua articulação política leva à ação coordenada. Esse vácuo por inabilidade ou tática de marketing político de independência da dita velha política acabou abrindo espaço ao longo do ano passado para o Congresso liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Então o Fernando Henrique Cardoso também percebeu esse vácuo que foi deixado, um vácuo administrativo, talvez de modo proposital, talvez não, mas eu acredito que também tenha esse lado mais proposital de Bolsonaro, porque ele não quer fazer essa negociação. E mesmo com o ano de 2019, com o ano de 2019 muito difícil, é bem provável que essa dificuldade de articulação, Congresso e Executivo permaneça no ano de 2020. A saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil e um novo general ocupando a Casa Civil mostra, e esse aparelhamento militar, assim podemos dizer, dos ministérios, dificulta ainda mais a negociação entre Congresso e o Executivo. E a fala do nosso querido general Augusto Heleno, que o Congresso está chantageando o Bolsonaro, prejudica ainda mais tudo isso. Então Bolsonaro ele quer deixar a articulação política de lado, ele quer distância do Congresso, e o Congresso e os governadores vão tocando ali as suas pautas próprias, vão administrando o país e os seus estados da forma como eles bem entenderem ou da forma como dá. Enquanto isso, Bolsonaro fica retraído, joga a responsabilidade para o Congresso e tem de acolher os frutos futuramente, caso essa estratégia, caso haja uma melhora nos índices econômicos e nos índices sociais, nos indicadores sociais no Brasil. Se der errado, ele também pode falar que a culpa é do Congresso, porque era uma velha prática política da qual ele não compactuou. É uma estratégia interessante de Bolsonaro, é uma estratégia perigosa para todos nós, mas é uma estratégia política interessante que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo. É claro que para o eleitor de Bolsonaro vai engolir isso, eles vão falar, olha, não deu certo porque Bolsonaro foi prejudicado pela velha política. Ele tem esse argumento para ser utilizado e nós sabemos que os eleitores de Bolsonaro, eles têm algumas... eles seguem Bolsonaro de modo absurdamente cego e porque eles se enxergam em Bolsonaro. Eles olham em Bolsonaro, a truculência do presidente, e eles agiriam da mesma forma se eles fossem presidentes da República. Então há uma identificação e por isso eles idolatram tanto assim Bolsonaro. Mesmo Bolsonaro não tendo trazido ainda nada de mais concreto para a vida das pessoas do nosso país. Se você chegou até aqui e gostaria de ouvir a sua reflexão a respeito desse assunto, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais, temos o Twitter, @profileoficial e também o Instagram, canal Profiléu.